Bom dia, eu sou o professor Marcos Braga e nós vamos agora estar iniciando a última aula do curso de extensão Introdução ao Machine Learning, Aspectos Teóricos e Práticos, que foi ofertado pelo Núcleo de Pesquisas em Computação Aplicada da Universidade Federal Rural da Amazônia. O último módulo nós estamos vendo exatamente a parte do aprendizado profundo, que é Deep Learning, e as duas últimas aulas, nós estamos vendo aí redes neurais recorrentes. Na aula passada, a gente viu a parte teórica, o entendimento sobre o funcionamento das redes neurais recorrentes, e agora a gente vai fazer uma implementação em Python deste tipo de rede Deep Learning. Tá? A primeira aplicação, o primeiro problema que a gente vai trabalhar aqui vai ser exatamente predição de sentimentos, e a gente vai usar para isso o banco de dados, o dataset IMDb Movie Reviews. Aqui está o link direto para quem quiser acessar o IMDb, tá? e descobrir do que se trata, toda a análise do dataset, que ele é bastante usado para fazer treinamento de algoritmos de machine learning. Mas aqui eu separei algumas informações que são interessantes e importantes para a nossa implementação. Bem, o IMDb Dataset é um conjunto que tem 50 mil amostras com críticas altamente polarizadas, exatamente do IMDb, Internet Movie Database. Ele está dividido em, a metade dele são análises para treinamento e a metade, 25 mil, análises para teste. E cada conjunto consiste em 50% de análises positivas e 50% negativas. Então, na metade deles, o usuário deu joinha, gostei, e na outra metade, o usuário disse assim, não gostei, deu o dislike. O IMDb Dataset vem embutido no Keras, então a gente não precisa baixar, descompactar. Depois a gente vai fazer uma outra aplicação, usando um outro banco de dados, que aí a gente vai precisar acessar o dataset, baixar, fazer o pré-processamento para poder ser importado e entrar na camada de entrada da rede neural. Porém, o IMDb já vem embutido no Keras, então a gente só vai importar via Keras. Ele já vem no pacote do Keras, né, e ele vem pré-processado. Então, os tratamentos de conversões e normalizações, todo já é feito de forma que a gente pode importar direto para utilizar já no nosso modelo neural aqui de rede recorrente. As revisões, que são exatamente as amostras, os reviews e as opiniões dos usuários, são sequências de palavras, então estou trabalhando com caracteres, com cadeias de caracteres, e vocês já viram que as redes, na parte teórica, as redes recorrentes, elas têm essa facilidade de processar strings, né? E ela tem a facilidade de guardar o contexto, porque ela tem uma memória interna do contexto que vem sendo falado na frase, na sentença, e isso ajuda muito para fazer a previsão daquela palavra no futuro. Então, essas sequências de palavras são transformadas em sequências de inteiros, e cada número inteiro representa uma palavra específica em um dicionário. A gente vai fazer uma aplicação de classificação binária, então no final eu tenho que prever se a pessoa vai dar o like ou o dislike, vai ser joia ou se vai ser dislike, não gostei. Então é uma classificação binária, das duas opções ela tem que escolher qual é a opção que será tomada, a decisão que será tomada, de gostar ou de não gostar na saída da rede lá. A gente tem algumas restrições que vão ser feitas aqui nessa implementação. Então, eu vou definir, eu vou informar no meu programa o número máximo de palavras que são as mais comuns que vão ser usadas para o treinamento. Então, eu tenho um calhamaço gigante de palavras aí no meio das sequências, mas eu vou definir um número máximo de palavras que são as mais comuns, a gente vai definir como 10 mil, é uma boa amostra, e depois a gente vai cortar as avaliações após 20 palavras. Lembrando que as redes recorrentes simples, que elas são chamadas de vanilla, elas não trabalham tão bem com sequências tão longas. Então, a gente vai precisar fazer essa restrição para que ela vá
trabalhe com sequências mais curtas, onde ela é mais, tem mais acurácia para fazer a previsão. Como ambiente de programação, a gente vai usar o Colab da Google, antigamente chamava de Google Colaboratory. A gente vai usar a linguagem Python, lembrando que o Colab, assim como o Jupyter Notebook, ele trabalha nesse formato de notebooks na nuvem. Então, eu tenho blocos de código, onde eu posso fazer comentários, pôr texto, células de código, eu posso pôr links, eu posso pôr gráficos. Então, é bem interessante. É interativo, embora seja um pouco mais lento para rodar, porque está na nuvem. É como se fosse um interpretador, mas não é um interpretador mesmo. A gente está rodando nas máquinas da Google. A gente pode usar, inclusive, máquinas GPU, máquinas com TPU para processar. E o nosso framework de Deep Learning vai ser o Keras. Esses algoritmos, essas implementações de Deep Learning e Machine Learning em geral, elas podem ser implementadas, falando aqui do Python, de diversas formas. Na Marra, na Tora, codificando tudo, eu posso usar, por exemplo, bibliotecas como o Scikit-learn, que tem várias classes já que eu posso importar para usar, redes neurais e os algoritmos de Machine Learning em geral. Mas eu posso usar alguns frameworks que já são próprios, por exemplo, para Deep Learning. O Keras é um deles, não é o único, tem outros. O Keras trabalha rodando em cima e invocando o TensorFlow, que também é da Google. Embora eu tenha como implementar em Python usando diretamente o TensorFlow. É mais abstrato, é mais complexo, porém, ele vai rodar bem mais rápido pela estrutura do TensorFlow, que implementa em forma de um grafo, e aí ele pode pegar um braço, em forma de um grafo de uma árvore, e ele pode pegar os braços dessa árvore e rodar paralelamente. Isso acelera bastante, mas é uma outra forma de implementar. A gente vai usar aqui o Keras importando as classes do Keras para construir o nosso modelo neural. Bem, aqui eu tenho as implementações, o código no slide, mas eu vou para o notebook para fazer essa implementação. Antes disso, eu quero mostrar para vocês que lá no nosso drive do curso, na área aqui nós tivemos aqui, estou no slide em aulas síncronas, aí tem o material dos professores, aqui vem o professor Marcos Braga, e eu tenho material de redes recorrentes. Tá? Então, aqui eu tenho os slides, olha, esse aqui é o slide da parte teórica das redes recorrentes, aqui é o slide da implementação, esse que eu estou exibindo hoje, e eu tenho aqui os códigos, tá? 2 códigos implementados no Colab, então o arquivo deles é para notebook, olha, NB, IPython, notebook, e eu posso rodar isso aqui no Jupyter também. Então, eu tenho aqui a implementação de uma rede recorrente Vanilla, para processar o IMDb, e depois uma rede recorrente LSTM, que é bem mais sofisticada e mais complexa também, mas rodando o IMDb. E, por último, a gente vai usar um ambiente mais desktop, eu vou implementar usando o Spider aqui no Anaconda. E aí a aplicação já vai ser uma previsão de série temporal, usando o dataset Jena Climate. Mas vamos aqui para o nosso notebook. Estamos no Colab, tá? Então, vocês abrindo lá esse arquivo do Drive, você já tem o código todo comentado aqui, mas a gente vai construir. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu vou ampliar um pouquinho, para melhorar, porque nós idosos precisamos de uma visão melhorzinha. Estou esperando sair meu óculos novo hoje. Ainda um pouquinho antes da gente começar, eu separei aqui para vocês o Keras, né? A biblioteca, a documentação do Keras, para quem quer saber mais, estudar. Aí estou com uma dúvida, por que estou usando essa função, não aquela função? E os parâmetros? Quais são os parâmetros que eu passo para esse tipo de classe que eu vou invocar? Aí é estudar, pegar a documentação do Keras e ir atrás. Dar uma estudada nas implementações possíveis. Então, é vasta e muito boa a documentação do Keras. Bem, então, o nosso problema aqui vai ser fazer aquela classificação de sentimento. Eu vou treinar a rede com as amostras, fazer uma separação em
em treino e teste, e depois, na parte da validação, eu vou pegar dados não treinados e eu vou tentar estimar qual vai ser a resposta correta, se o cara vai dar like ou dislike, né? Like ou dislike naquela previsão. Essa é a tarefa. E para isso a gente vai fazer uma implementação de uma rede recorrente, mas uma rede recorrente tradicional, a simples, que é chamada de Vanilla. Por isso está aqui o nome do arquivo de vocês no Python, no notebook, que é o RNN, Vanilla e MDB. MDB é o nosso dataset. Então, primeira parte é preparar o dataset, fazer o pré-processamento e a criação dos conjuntos de teste, de treino e teste. Então, aqui já está, nas células, eu já tenho aqui o código, tá? Então, a gente vai começar importando o IMDB via Queiras, então, from Queiras.datasets, importo o IMDB, aí depois eu vou importar também o pre-processing para usar o sequence. Aqui eu vou definir aqueles parâmetros, tá? O número máximo, o número de palavras em comum, o número máximo vai ser 10.000 palavras. O max length, eu estou definindo aqui o tamanho da sentença que eu vou usar. O tamanho da sentença, assim, sentenças maiores do que 500 caracteres ou 500 palavras, eu não vou usar, então eu vou desprezar. Lembrando que as redes Vanilla, que são as redes neurais recorrentes tradicionais, as simples, elas têm dificuldade de trabalhar com memória de longo prazo. Já a LSTM e a GRU, elas já são preparadas para trabalhar tanto com memória de curto prazo quanto memória de longo prazo. O batch size 32, a gente vai começar primeiro importando, e vamos exibir aqui esses dados sendo importados e fazer um print destes dados. Então, a gente vai começar printando aqui os dados sendo carregados, a gente já vai dividir aqui os conjuntos de treino e teste do IMDB. Aqui, em número de palavras, a gente já está atribuindo exatamente as 10.000, que a gente colocou lá em cima. Tá? Aqui a gente vai começar a imprimir o número... olha, o len aqui vai exatamente, len do input train vai me imprimir o número de sequências que eu vou ter para treinamento e depois para teste. E aqui a gente vai fazer, então, a exibição, e aí vamos ter, por fim, o shape vai ser mostrado do conjunto de treinamento e de teste. Então, vamos rodar esse trechinho aqui de código. Então, olha. O código está rodando aqui. Então, ele está carregando. E ele já está exibindo aí, olha. Eu tenho 25.000 amostras para treino, 25.000 amostras para teste. Que são essas amostras? São as sequências com o review do cara e no final dizendo se ele deu o like ou o dislike, né? Isso vai ser são as amostras para treino e teste. Input shape, então eu tenho 25.000 no conjunto de treino com um tamanho máximo de 500. Eu estou limitando, porque eu já falei para vocês que a rede recorrente simples, que é a Vanilla, ela não trabalha legal com sequências, com sentenças, né? Com strings muito longas. Então, essa primeira parte aí, a parte do carregamento dos dados e preparação dos conjuntos já foi realizada. A segunda etapa aqui da construção da nossa rede Vanilla, para processar o IMDB, vai ser construir a rede em si e treinar uma rede neural recorrente usando dois tipos de camada que vem do Queiras. Uma é a embedding. A embedding é a camada que vai receber, ela vai ficar, inclusive, como camada de entrada, ela vai receber esses dados que vêm com essas sequências transformadas aí em inteiros, né? Houve uma transformação e o Queiras fez isso automático. E a gente vai usar também a camada Simple RNN, que é uma rede neural recorrente simples, que a gente chama de Vanilla. No Queiras ela tem esse nome. Então, assim fica a estrutura da nossa rede neural construída. A gente vai importar do Queiras camadas Simple RNN,
Do Keras Model, a gente vai importar o Sequential. O Sequential, lembrando para quem ainda não implementou em Python esses modelos de Machine Learning, Sequential permite a gente criar nossa rede neural camada a camada. Então, eu vou montando diversos tipos de camada. E também do Layers, a gente vai importar aqui o Embed, o Simple RNN está repetido, nem precisava estar aqui, e o Dense. Então, o Dense, a gente já conhece de outros modelos, né? É aquela camada fully connected, que é a nossa uma rede MLP, que é a camada totalmente conectada. Então, como é que fica a nossa construção da rede neural? Então, eu invoco aqui, né? O meu modelo vai usar o Sequential. Então, está dizendo que eu vou começar a montar as camadas da minha rede neural e eu começo a adicionar as camadas. A primeira camada vai ser o quê? Eu vou usar a Embedding, que ela vai receber aqui exatamente as 10.000 palavras, e aqui já está o shape dela. Depois eu vou colocar uma camada de rede neural recorrente, que a gente já conhece o modelo da rede neural recorrente, que ela tem a entrada, ela tem a saída, mas ela tem um estado intermediário, que ele tem um loop, qual ele se retroalimenta, e com isso ele consegue passar essa informação do estado intermediário para as outras células ao longo do tempo. É como ele implementa essa memória, né? E por último, na última camada, a gente vai colocar aqui, na camada de saída, aqui vejam, com um neurônio só, né? Eu tenho uma camada dense, agora usando uma sigmoide como função de ativação. Legal, então agora eu vou compilar a minha rede neural, e aí já vou definir aqui o meu otimizador como RMS prop, que é exatamente o meu algoritmo de treinamento. Eu vou definir a minha função de custo, função de perda, como a Binary Cross Entropy. A gente usa ela quando a gente está trabalhando com classificação binária, né? E em Metrics, eu vou definir aqui o ACC, que é o Accuracy, onde eu vou medir. Então, eu vou medir aqui a loss function, que ela tem que diminuir, significa que o erro está caindo, e eu vou medir também a Accuracy, que é a acurácia, que deve subir ao longo do treinamento. Isso é o que se espera. E agora a gente faz o treinamento, né? Aqui vou fazer o fit da minha rede, coloco o conjunto de treino, input train, y train, e aí eu vou definir as épocas aqui, ó, 10 épocas. Eu vou diminuir um pouquinho aqui para 5, só porque a gente está gravando, senão vai demorar bastante. Mais de 128. E eu vou definir aqui 20% do conjunto de teste para validação. Então, o validation split vai ser de 0,2. Bora rodar a nossa rede. 5 épocas, olha lá. Aí, olha, aqui eu vou acompanhando como é que está a performance da loss function. Essa aqui, ela precisa diminuir, tender para 0. E a minha acurácia, ela precisa aumentar, tender para 1. Então, vamos ver o comportamento aí da nossa rede neural recorrente com esse banco de dados aí. A primeira época já foi. Deixa a bichona torar aí. Terceira época. Diminuir um pouquinho aqui, para a gente ver. Papá. Veja que aqui a gente tem dois valores, dois pares de valores. Ele está medindo a loss function e a acurácia para o treinamento, e depois a loss function e a acurácia para a validação. Uma coisa é no treinamento. Geralmente no treinamento sai top, né? Mas pega para capar é na validação que a gente vai ver. Quinta época. Então já estamos na última época, vai já gerar o resultado final do treinamento. Aí, claro que 5 épocas é muito pouco. O ideal é que a gente, por uma questão de tempo aqui, mas o ideal é que a gente bote aí um bocado de época. Pelo menos 10 para exemplo, mas
gente pode botar aí para melhorar pelo menos aí 50 épocas, isso com dados grandes, valendo uma aplicação real 100 épocas para frente, né? Então, só com 5 épocas, o que a gente obteve aqui? No treinamento, a nossa loss function veio para 0.1, reduziu legal. Olha, ela começou em 0.6 e ela veio para 0.1. E a acurácia no treinamento também legal, olha. Ela começou em 0.6, ela subiu para 0.94. Já na validação, né, que são em dados que não foi treinado, eu não treinei minha rede com esses dados, a minha loss function, ela já ficou aqui quase que no mesmo patamar, 0.45, 46, e a minha acurácia subiu um pouquinho para 0.8. Não foi lá essas Coca-Cola, mas como eu disse, olha aqui, 5 épocas apenas, né? Mas tudo bem, foi um treinamento. Agora, na próxima etapa, a gente vai plotar esses resultados aí. Então, a gente tem aqui, a gente importa a biblioteca do Python, que é a matplotlib, né? E a gente passa a usar, aí vamos começar a plotar, a gente indica quais informações que a gente vai colocar, em qual eixo. Aí, ao longo das épocas, aqui a gente define como vai ser exibido, e a gente coloca aqui alguns símbolos para aparecerem no gráfico. Então, por último, na hora que eu der aqui o plt.show, ele vai exibir o gráfico que vai mostrar essa performance aí. Tá? Ah, eu não sei como usar essa biblioteca. Aí você vai lá na documentação do Python, como é a matplotlib, aí vai ver os parâmetros, você vai ver que é muito simples. É como a gente chegou a vários resultados aqui, e agora a gente quer visualizar de uma forma gráfica, que fica mais legal para fazer o benchmark e até para resultados. Então, olha só, o que a gente tem aqui como resultados desse treinamento e dessa validação de uma rede neural recorrente simples, que é a Vanilla, em cima do banco de dados IMDb, com apenas 5 épocas. Olha, veja que aqui estão 5 épocas, tá? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui são as épocas, tá? E aqui de 0,65 a 0,95, a gente tem o range, é a faixa que pode variar a nossa loss function e a nossa acurácia. Então, no treinamento e validação da acurácia, como se comportou a acurácia? No treinamento, que é bolinha, ela subiu legal. Já na validação, ela subiu, chegou aqui na quarta época, ela chegou no seu pico, mas depois deu uma caída na validação. Isso é a acurácia. E como é que foi a loss function? A loss function, que a gente lembra que a loss ela deve cair e a acurácia deve subir. A loss function ela tem que tender para o 0 e a minha acurácia tem que tender para o 1. A loss function, no treinamento, que é a bolinha, ela caiu legal, ó, tendendo para 0, bacana. Já na validação, a minha loss function deu uma melhoradinha na quarta época e pá, já deu uma piorada na quinta época. E aí, se vocês perceberem os dois gráficos juntos, no treinamento foi super bacana, olha. A minha acurácia subiu e a minha loss function desceu. Mas em dados não treinados, que são exatamente a validação, a minha acurácia subiu, depois desceu, ficou no meio, e a minha validação no meio aqui, ó, 0,8, né? Ela finalizou aqui, mas ela tinha chegado a quase 0,9. Já a minha loss function, ela melhorou um pouquinho, mas não, de repente não caiu tanto, ficou na faixa de 0,4, quase 0,5. Isso foi para ter um exemplo, né, de implementação. Mas a gente já falou que isso aqui é uma rede simples, eu posso melhorar alguns parâmetros e tal. A gente pode colocar mais épocas e vocês podem experimentar. Agora, foi uma implementação de uma rede Vanilla, tá? Então, esse notebook está salvo aí no exemplo para vocês. Vamos ver aqui um outro notebook que já está aí no exemplo para vocês. A gente vai implementar o mesmo problema, que é a classificação de sentimento lá na base de dados IMDb, só que agora a gente vai usar uma rede neural recorrente um pouco
melhor, para não dizer que é muito melhor. Embora eu estou usando ela assim, default, ou seja, os parâmetros que vêm de fábrica. Tem outras técnicas que a gente pode melhorar, tá, gente? E aí, lá na frente, acho que vou falar sobre isso. A rede neural recorrente, você tem técnicas para otimizar, você tem técnicas para fazer o dropout na rede recorrente, melhora demais. Você usar um outro modelo que é chamado de bidirecional, puxa, ele dá uma performance espetacular. A gente vai usar as configurações padrões para essas implementações. Então, em segundo aqui, então, uma implementação de uma rede neural recorrente usando a camada LSTM do Keras. Então, a gente está implementando, vimos o que é uma rede LSTM, é a Long Short Term Memory. Então, é uma rede recorrente que tem um esquema que ela trabalha com longo prazo, memória de longo prazo e de curto prazo. Ela tem, inclusive, saídas diferentes para isso. E é uma rede que ela tem um tratamento que a gente chama do gradient clipping, que evita o vanishing gradient, que é um problema que a gente tem grave nas redes profundas. Todo tipo de rede profunda, rede de deep learning, seja convolucional, seja uma recorrente, quando eu começo a acrescentar muitas camadas, a gente vai ter esse problema aí da dissipação ou até da explosão do gradiente, que é quando as derivadas no backpropagation elas vão sendo feitas, e ao longo das camadas o gradiente vai ficando tão pequenininho que ele para de ter influência sobre os pesos, e isso gera um problema que a rede para de aprender. Então eu não consigo generalizar. Então as redes LSTM e a GRU, ambas têm tratamento para esse problema do gradient vanishing, do vanishing gradient. Mas a gente vai usar aqui, como eu falei, na implementação, uma configuração default. Então, o problema é o mesmo, a gente vai estar trabalhando com um banco de dados de MDB, então tem 25 mil amostras para teste, 25 mil para treino, e a gente vai fazer classificação binária, que é análise de sentimento. No final, eu quero prever se o cara vai dar joia, like ou o dislike. Então, a gente vai usar aqui também a importação. A primeira etapa é muito parecida com o que a gente usou lá na Vanilla. Então, eu vou importar o dataset, depois de fazer o pré-processamento com o sequence, e ele vai fazer todo o tratamento, vai transformar em vetor, vai colocar no shape certo para entrar na camada de entrada. Aqui as restrições que a gente está vendo para o nosso exemplo, delimitando as palavras mais comuns em 10 mil, o tamanho da sentença vamos limitar também em 500, por questões de tempo, tá? A LSTM, ela aguenta long term, ou seja, memória de longo prazo, ela aguenta sentenças muito grandes, mas por questão de tempo aqui no vídeo a gente vai usar também limitar a 500 palavras o tamanho da minha sentença. Passou de 500, se o review tem mais de 500 palavras, o programa despreza. Batch size 32. E a gente vai fazer aquele exibir essa importação, e aí vamos colocar para rodar o código. Tá aí, começando a ler os dados. Aí já identificou que tem 25 mil amostras para treino, 25 mil amostras para teste, e o shape ali do treino e de teste. Pronto. Então já temos os dados prontos para começar a usar a rede neural. O segundo passo, assim como a gente fez no Vanilla, a gente vai construir uma rede neural recorrente, só que dessa vez, ao invés de usar o Simple RNN, a gente vai usar o LSTM, que é a camada própria já implementada pelo Keras, que implementa uma rede neural recorrente usando o modelo LSTM, que você já sabe que são os modelos mais sofisticados de rede recorrente, LSTM e GRU. Então, o Keras já tem esse modelo, a gente só vai importar, fornecer os parâmetros e treinar a rede e ver o resultado que a gente obtém. Então, importa aqui o LSTM do Keras Layers. Aí também a gente vai importar o embedding para a camada de entrada e o dense para a camada de saída.
E em Porta-Duqueiras Models, o Sequential, que eu já disse que permite a gente construir camada a camada a nossa rede neural. A gente usa isso para construir uma rede neural simples, uma rede neural convolucional, e também usa essa forma de implementar para construir aqui a minha rede recorrente. Então, eu vou usar o Sequential, significa que a partir de agora eu vou começar a adicionar as camadas da minha rede. Então, eu começo adicionando a primeira camada, que é o embedding, que a gente já sabe que ele vai ser a camada de entrada. Então, eu vou receber as minhas sequências de entrada, que são 10.000, olha. Tá? E a gente está colocando aqui nas fontes. Na segunda camada, é a própria rede neural recorrente, LSTM, que eu vou colocar também com 32. E, por último, eu coloco uma camada fully connected, para receber de todos os neurônios que estão nas camadas anteriores, só que eu vou ter um neurônio de saída. E eu vou usar aqui também a sigmoide. Ah, professor, lá na aula teórica, o senhor falou que é muito melhor, para evitar o problema do vanishing gradient, usar uma função ReLU aqui. É melhor. A gente vai usar, como eu falei, estou fazendo uma implementação default, padrão. Se eu colocar uma função ReLU aqui, ele vai melhorar a performance, tá? E ele também vai evitar o problema do vanishing gradient. É uma das técnicas que a gente usa para isso. E aí eu vou invocar aqui o meu algoritmo de treinamento, que é o Optimizer, vai ser o RMS próprio. A minha loss function vai ser uma binary cross entropy. A gente usa, já falei isso, quando a gente está fazendo classificação binária, eu tenho que tem duas opções de saída, né? E eu tenho que ativar uma delas. Então, a loss function utilizada legal para esse tipo de aplicação é o binary cross entropy. E nas métricas, vou também avaliar a acurácia. Aqui é onde eu vou passar os parâmetros para o treinamento, então, conjunto de dados, conjunto de entrada de treino, e a saída, ou seja, as minhas entradas de treino e a saída desejada, e ele vai fazer esse processamento, ele retropropaga, e assim ele vai treinando até chegar num limiar aceitável. Épocas, também vou diminuir, não vou colocar 10 épocas, vou colocar apenas 5 épocas para facilitar aqui. Isso pode piorar a performance, mas vocês já sabem que é só mudar esse parâmetro, coloquem 50 épocas e deixa rodar aí, para vocês vão ver uma melhora significativa. O bet size continua 128, e também vou usar 20% para validação. Então, o meu validation split vai ser de 0,2. Bora rodar a rede e ver como é que ela se comporta aí, em 5 épocas. Tá lá. A loss function, ela tem que tender para 0. E a minha acurácia tem que tender para 1. Por enquanto, as duas estão lá em 0,60%. Mas é a primeira época. Vamos lá. Diminuir um pouquinho aqui a tela. A gente enxergar a loss e a acurácia no treino, a loss e a acurácia na validação. Porque na primeira época já deu uma melhorada. Olha, ele começou com a loss function no treinamento com 55% e a acurácia 73%. Na validação, ela já baixou a loss para 36% e subiu para 84%. Mas bora ver. Lá na rede Vanilla,
vocês lembram que na quarta época das 5, o resultado foi melhor. Chegou na quinta, deu uma diminuída, né? Como eu disse para vocês, gente, tem outros parâmetros para a gente otimizar uma rede recorrente. A gente pode fazer o dropout, que é um dropout específico. A técnica de dropout, relembrando aqui, é quando a gente aleatoriamente anula alguns neurônios da minha rede neural profunda para melhorar o problema, a performance, e isso também vai ajudar a diminuir o problema do vanishing gradient, até porque eu vou ter menos neurônios, menos pesos, e aí eu vou ter uma influência menor das derivadas do backpropagation. Outra coisa que a gente usa em redes recorrentes, que vai melhorar também, e a gente não está usando aqui, a gente está usando o algoritmo de treinamento RMS próprio, mas a gente pode usar o backpropagation through time, que é o melhor tipo de algoritmo de treinamento para redes recorrentes. Então, as redes tipo LSTM, GRU, elas bombam quando eu estou usando esse tipo de algoritmo de treinamento. A gente está usando o default, que é um RMS próprio aqui. A gente pode fazer também, enquanto está na quarta época aqui, a gente pode fazer alguns experimentos legais, que não vai dar agora nessa aula, mas a gente pode combinar para algumas aplicações de usar, por exemplo, redes neurais convolucionais para fazer um processamento de imagem, na sequência, uma rede neural recorrente para o processamento do texto. Essa combinação é o hype. É muito legal. Tem uma performance bem legal para aplicações que eu trabalho com imagem e texto. A gente viu na aula teórica, quem quiser rever a aula teórica, tem alguns tipos de aplicação desse tipo. Bem, a gente está acompanhando aqui, né? A minha loja está caindo no treinamento e está subindo no treinamento a acurácia. Legal. E vamos ver na validação. Ela caiu, subiu, caiu mais um pouquinho. E a minha acurácia está subindo. Então, tá legal. Só 5 épocas não é suficiente, mas é suficiente para a gente entender a forma da gente botar para rodar. Bem, finalizou. Então, a gente chegou aqui na quinta época, num treino com esse patamar aqui, 10% de loss function, e acurácia em 93%. Na validação, foi um pouquinho acima, 30% na loss function, e a minha validação da acurácia, 88%, quase 89%. Foi melhor. A gente pode plotar esses resultados usando lá o Matplotlib, e aí vocês já viram como é que a gente faz. Então, vamos só colocar os gráficos aqui, fazer uma análise aí da curva de aprendizado e tal. Então, analisando primeiro a acurácia. A gente sabe que a acurácia, o ideal é que ela suba, né? Tenda para 1. Então, no treinamento, que é a bolinha, ela subiu legal, chegando ao patamar aqui, ó, de 92%. E, na validação, ela foi subindo e acabou ali perto de 9. Então, a acurácia funcionou legal. Vamos ver como é que foi a loss function, que é exatamente a função que calcula como é que o meu gradiente está indo, se ele está se aproximando do mínimo global, que é o menor valor de erro, né? Então, olha, no treinamento, a minha loss function, foi lá para baixo. Foi bem baixo. Na validação, ela conseguiu baixar mais do que ela iniciou na primeira época, né, e ficou na faixa aí de 30%. Não é o melhor, mas eu já falei, a gente fez só com 10 épocas, né? 5 épocas. A gente precisa colocar para treinar mais épocas aí. E outras coisas que a gente pode adicionar eu falei para vocês, fazer o dropout, usar o RMS, ao invés do RMS próprio para treinar, usar o BPTT, que é o Backpropagation Through Time, e outras técnicas que vão melhorar a nossa performance. Bem, gente, essa foi a implementação de uma rede neural recorrente
simples, que é o Vanilla, que a gente fez aqui, e aqui de uma rede neural recorrente, LSTM, para classificar, fazer classificação de sentimento, o banco de dados IMDb. Beleza? No próximo vídeo eu vou implementar com vocês, já usando o Spider no desktop, um outro dataset para outra aplicação. Então, por enquanto, a gente vai finalizar aqui essa aula. Então, essa aula é a aula número 11 do curso de extensão Machine Learning. Tá? Nosso slidezinho. Vou voltar aqui. Curso de extensão Introdução ao Machine Learning, aspectos teóricos e práticos, oferecido pelo Núcleo de Pesquisa em Computação Aplicada da UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia, que fica no Pará. O último módulo é o módulo de Deep Learning, e a última parte do módulo de Deep Learning, nós estamos vendo as redes neurais recorrentes. Tá? A gente fez hoje a implementação desses dois bancos, usando o Colaboratory, implementando em Python, e usando o Keras com o TensorFlow. Ok? Espero que tenham gostado. Sou o professor Marcos Braga. A gente se vê no outro vídeo, na outra aula, para fazer a implementação final do nosso curso.